Eu quero te ouvir sobre isso e também sobre o que você escreveu. A pesquisa Quest hoje, Genial Quest, que trouxe dados do governo Lula e foi muito baseada na questão segurança pública e a operação realizada no Rio de Janeiro. Eu fiz uma avaliação um pouco diferente, acho que de várias pessoas, a respeito dos dados da pesquisa Quest, porque é o seguinte, o Lula variou, né? A aprovação dele variou de 48% para 47%, a desaprovação de 49% para 50%, considerando que a margem de erro é de 2 pontos, né? Significa que ficou estável. Houve uma oscilação dos dois lados, né? Provavelmente houve uma pequena perda, mas na prática ficou estável a avaliação dele. Boa parte das pessoas avaliaram que tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro e também as groselhas que o Lula falou, porque falou groselha com relação à questão lá dos traficantes, né, dos usuários serem responsáveis pelos traficantes, né, os traficantes serem vítimas. Ele que falou isso, depois toda a ação que houve no Rio de Janeiro e a tentativa da extrema-direita de jogar a responsabilidade pela violência nas costas do governo federal, né, apesar de ser um problema com responsáveis de todos os lados. Então, o que aconteceu? Muita gente falou assim, olha, isso aqui, tudo que aconteceu, freou o ganho de popularidade que ele estava tendo desde do comecinho do semestre, que ele vinha recuperando isso e isso deu uma estabilizada. A minha avaliação é um pouquinho diferente, porque eu estava coletando opiniões de várias pessoas no Congresso, na sociedade, nas redes, nos últimos dias, que estava todo mundo na expectativa de uma pesquisa de opinião, que tinham certeza, a extrema-direita, de que a popularidade do Lula ia flopar, ia ter um grande degrau, ia ter uma grande queda, que isso ia dar uma estimulada na candidatura do bolsonarismo, blá, blá, blá. Aí saiu o resultado. Deu uma flopada. O pessoal não ficou naquela comemoração. Eles esperavam realmente que houvesse um degrau, né? E não houve. Não houve por vários motivos, né? Primeiro que o governo, ele reagiu, ele apresentou medidas, o Lewandowski foi para o Rio de Janeiro, tudo isso mais, né? Apresentou coisas a fazer, não tenha dúvida nenhuma. Mas se você for ler a pesquisa Quest, você vai entender uma coisa interessante, que é o seguinte: a maior parte das pessoas, ao contrário do Lula, eles discordam do Lula com relação ao fato da operação ter sido desastrada. O Lula falou que foi desastrada, eu avalio como desastrada, uma operação que vai fazer 100 mandados cumprir 100 mandados e volta com 121 cadáveres, ela é desastrada, né? Ela é incompetente nesse sentido. Ainda mais 4 trabalhadores da polícia, que não morreram 4 policiais sem precisar. Enfim, o que acontece? O pessoal discorda, né? Óbvio, aquela coisa que a gente estava falando a respeito do sangue, a importância de uma resposta dura, mesmo que ela seja ineficaz para uma parte da população. Então, o que acontece? O pessoal aprovou. Contudo, a Quest perguntou se as pessoas gostariam de uma ação igual nos seus estados. E a grande maioria falou, não quero não. Não quero. Isso é um problema que é do Rio de Janeiro, principalmente. Eles não veem os seus estados como tão violentos quanto o Rio de Janeiro. Ele fala, mas esse problema é do Rio, não quero uma coisa como essa, não. E aí, por mais que na pesquisa Quest esteja mostrando que as pessoas querem aumento de pena, que inclusive é o que está no projeto, que está sendo discutido, aumento de penas, a ideia de que a distribuição e o acesso a armas de fogo por cidadãos comuns, que é uma das bandeiras do bolsonarismo para combater a criminalidade, é rechaçada por 70% da população. E, principalmente, aquela massa que não é nem petista nem bolsonarista, a grande maioria dela não quer uma ação assim no seu estado. E aí, ao mesmo tempo, só para terminar, Diego, também tem uma resiliência, porque por um lado, parte da população ficou meio chateada, que queria que caiu na questão desse discurso, dessa narrativa, da responsabilidade do governo federal, não gostou da declaração do Lula, essas coisas. Por outro lado, vem vindo por trás o quê? Uma melhora na percepção da economia. Acabou de sair o IPCA, a inflação, né, tá tendo queda. Tá tendo deflação de alimentos em domicílio. O próprio Quest mostrou que no começo do ano estava batendo quase 90% da percepção de aumento do preço dos alimentos. Agora caiu para 58%. Está caindo. O preço está caindo. O feijão caiu 32%, feijão preto, o arroz 20 e poucos %. Então está caindo, né? E isso, na verdade, aumenta a percepção de qualidade de vida, né, de melhora da qualidade de vida, que vai ser fundamental nas eleições do ano que vem. Enfim, na somatória de tudo, na minha avaliação, pro governo,
Esse número tá bom. Pois é.